Novas pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram o aumento do desgaste da imagem do governo Lula. Numa delas, a maioria da população brasileira diz acreditar que o país está na direção errada. Segundo a pesquisa do Instituto Ipsos, 57% dos brasileiros têm essa opinião sobre o caminho do Brasil. Já uma outra pesquisa que compara as gestões de Lula e de Bolsonaro também apresentou um dado preocupante para o governo. Pesquisa do Instituto Poder Data, ligado ao site Poder 360, mostrou que a taxa de eleitores que dizem preferir o governo do presidente Lula ao do ex-presidente Jair Bolsonaro despencou 13 pontos percentuais desde janeiro de 2024 e atingiu o menor patamar desde o início do mandato do petista. Ana, quero ouvi-la. Trouxemos aí alguns números dessas pesquisas que foram divulgadas aí recentemente. Comentamos no bloco anterior da falta de popularidade de apoio no Congresso e agora a gente mostra a queda de popularidade do governo Lula em duas pesquisas que nós trouxemos aqui. Paula, isso acontece em qualquer lugar, né? Está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora, né? Às vésperas das eleições para presidente em novembro. O discurso dessa gente não bate com as políticas que são implementadas na sociedade, porque as políticas implementadas na sociedade é de um Estado maior, mais impostos. Hoje falamos sobre isso, mais impostos, menos liberdade, um Estado tomando conta até da educação dos seus filhos. Então tem uma hora, Paula, que a sociedade fala, peraí, primeiro, você não disse isso na sua campanha, no caso do Lula, né, ele não disse praticamente nada. A verdade é essa. E ainda teve gente, como Armínio Fraga, por exemplo, e todos aqueles signatários da tal Cartinha pela Democracia, dizendo: não, vamos dar uma chance ao Lula pela democracia, já sabendo de todo o passado do PT, do mensalão, do petrolão, né, do covidão. Agora vai aparecer aí também, né, o arrozão. O Rio Grande do Sul provavelmente vai ser usado mais uma vez, né, mais uma tragédia provavelmente vai ser usada nesses esquemas com empreiteiras, enfim. E a realidade uma hora chega, né, Paula? E eu repito, desde o começo do programa eu estou colocando a mesma premissa nos meus comentários, porque ontem eu estava pensando sobre isso, até pensando em escrever o meu artigo dessa semana, sobre a liberdade da gente. Essa pesquisa hoje mostra que o Brasil está na direção errada, porque hoje o brasileiro sabe dizer por que está na direção errada, porque ele tem na palma da mão dados, nomes, sessões. Ele no ônibus, no metrô, no carro, em qualquer lugar, ele acessa uma sessão do Supremo Tribunal Federal, ele acessa uma sessão do Congresso, da CCJ, enfim, ele sabe o nome, ele acessa documentos, o PDF da reforma A, da reforma B, e não tem como enganar o povo desse jeito. Acabou o monopólio da informação que antes era de uma grande emissora no Brasil. Hoje não existe mais isso. É por isso que a nossa proteção à liberdade de expressão, ela tem que estar no topo da nossa lista, porque veja, todas as notícias que falamos, que comentamos hoje aqui, o povo está ciente de todas elas, nos seus mínimos detalhes, exatamente por causa das redes sociais, dos canais independentes, do jornalismo independente como o nosso aqui no YouTube e na Revista Oeste. É por isso que nós precisamos continuar sempre de olho, porque sem liberdade de expressão, com mordaça na boca de todo mundo, eles conseguem até enganar a sociedade com números nessas pesquisas, mas não com o que temos, ainda temos hoje no Brasil, respirando por aparelhos, mas ainda temos. Só para finalizar, Paula, um pequeno contexto aqui dos Estados Unidos, né? Ontem o grande ator americano Robert De Niro,
ele num rompante para defender Joe Biden, porque as políticas de Joe Biden, assim como do Lula, são políticas que estão acabando com a economia, com a liberdade de expressão, está trazendo mais doutrinação nas escolas, demonização das forças policiais, absolutamente tudo que a gente vê no Brasil. E ontem, num rompante de nós da elite de Hollywood, nós sabemos o que é o melhor para você, pegou o microfone lá em Nova York e disse que se Donald Trump for eleito, ele vai ser um ditador e nunca mais vai sair do cargo, que ele vai destruir Nova York, que ele vai destruir os Estados Unidos, que ele vai destruir o mundo. Isso com cara séria. Agora, imaginem se nós não tivéssemos o advento da internet e da liberdade de questionar. Peraí, eu acho que não é bem isso, não. Até porque Donald Trump já esteve na Casa Branca e saiu quando perdeu a eleição. Então, Paula, essa gente precisa combinar com os russos, no caso, os brasileiros e os americanos. A realidade é muito diferente dos discursos deles. O Silvio, a gente trouxe aí alguns números de pesquisas que mostram aí o desgaste da imagem do governo Lula, mas antes da sua análise, eu queria trazer um vídeo aqui que repercutiu nas redes sociais nos últimos dias, um vídeo aí do presidente, de uma fala, de uma declaração de Lula do início desse mês de maio. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade fiscal, nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade social e a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Só um esclarecimento, ele falava do Brasil aí, então, né? Estabilidade econômica, fiscal, social, segurança jurídica, previsibilidade, não se faz nada na calada da noite. Esse é o Brasil de Lula. Silvio. Isso aqui é uma grande mentira. E as pessoas sabem que é uma grande mentira. O que acontece é que a popularidade do Lula, que não existe nas ruas, porque ele não consegue sair na rua, ele não consegue ir a um aeroporto, ele não consegue fazer um comício sem plateia controlada, ele não consegue fazer nada nas redes sociais. Eu gosto de lembrar que ele tentou fazer uma live para imitar o ex-presidente Jair Bolsonaro e até o jornalista que fazia a live com ele, Marcos Uchoa, deu no pé, não quis ficar. Então ele não consegue também ter mais popularidade nas pesquisas, ou seja, o que restou deste governo? E aí ele vai dizer em previsibilidade econômica, tá aí do seu lado, Paula, o Carlo Cauti, que vai mostrar para você que não há nenhum horizonte céu de brigadeiro pela frente. Pelo contrário, o Brasil hoje é um país de insegurança jurídica, um Brasil que tem um governo perdulário, um governo que gasta mais dinheiro do que tem e que vai continuar taxando as pessoas até não poder mais. É um governo que, nós começamos o programa mostrando, não tem votos no Congresso Nacional. Se não pagar com emendas, com cargos ou com mensalão, que é a forma como eles gostam de negociar com o Congresso, comprar votos, não vai aprovar agenda nenhuma. A agenda partidária, a agenda da esquerda ideológica está perdida, porque não vai passar nem com dinheiro, porque a maioria do Congresso Nacional, pelo menos na Câmara, que é a casa onde os projetos entram, né, é iniciadora, como eles dizem no jargão do Congresso Nacional, não vai entrar, não vai passar. É uma casa conservadora. Então, é um governo que não tem nada. Esse governo Janja Lula não tem nenhum ministro que conseguiu ter uma única ideia em 500 dias. Nós estamos terminando maio, 1 ano e meio de governo, e ninguém conseguiu ter nenhuma ideia, nenhum ministro. Nós temos a pior crise de dengue, a maior epidemia de dengue da história do Brasil. O Ministério da Saúde é um horror. A segurança pública tem como grande marca a primeira fuga de um presídio que era considerado de segurança máxima. O que este governo tem para mostrar? Qual vai ser o resultado disso? O resultado será
que Lula é o pior cabo eleitoral para as eleições de outubro. E nós teremos prefeitos conservadores, uma base de vereadores conservadores, liberais, a direita vai crescer e 2026 está logo aí. E aí, Carlos Cauti, dá para fazer um programa inteiro para discutir, né? Estabilidade econômica, estabilidade fiscal, social, previsibilidade. Primeiramente, agora, a partir de hoje, lanço o apelo para o Augusto. Toda vez que a gente tem no mesmo programa o TSE delirando e o Lula indo atrás, tem que ter adicional insalubridade para os comentaristas, porque começa a ser difícil aguentar essa série infinita de loucuras, né? Não, o Lula evidentemente está delirando, porque isso aqui só pode ser definido como delírio. Está descrevendo o Brasil que não existe. O Brasil do Lula é o Brasil que tem uma das maiores cargas tributárias, que eles estão aumentando até por decreto, que não existe em nenhum país civilizado do mundo. Tem o pior resultado das contas do governo desde a época da pandemia. Só que não temos uma pandemia, temos só Lula e Janja no Palácio do Planalto. Temos um governo que não consegue implementar nenhuma medida, que inventa programas populistas, inclusive de populismo aéreo, como o Voa Brasil, que eles mesmos perceberam que é impossível de fazer e estão passando vergonha porque já postergaram uma dúzia de vezes. E esse é o governo que não tem segurança jurídica, que tem imprevisibilidade e que não faz nada na cada noite. Quando eles chegaram no poder, em 3 meses, tentaram, na calada da noite, derrubar até o marco do saneamento. Eles criaram a bancada do estrume no Congresso Nacional, que votou contra o marco do saneamento. Inclusive, temos uma pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a Tabata Amaral, que votou para acabar com o marco do saneamento no meio da calada da noite. E esse é o governo que tem previsibilidade. Eles falaram para o STF que precisavam de dinheiro. O STF resumou uma decisão de mais de uma década atrás, de 15 anos atrás, e agora as empresas devem pagar impostos retroativos desde 2007, e essa é a certeza do direito. O Lula está evidentemente delirando e o Brasil do Lula, como a maioria da população já bem entendeu, está indo direto para o buraco. Deixa eu jogar para o Augusto para fechar. Rapidamente, há 2 explicações para esse tipo de fala. Ou o Lula acredita no que está dizendo e, portanto, virou um caso clínico que precisa ser urgentemente internado no hospício mais próximo, ou ele não acredita, sabe que está mentindo e, portanto, é um mentiroso patológico. Não há uma terceira opção. Nas 2 hipóteses, ele não está preparado mais para governar sequer a cadeia onde ficou só por 500 dias. Aí.